Olá, bem-vindo ao podcast Cáritas, o amor que transforma. Este é um espaço de diálogo promovido pela Cáritas Portuguesa em parceria com a agência Eclésia. O meu nome é Márcia Carvalho e hoje vamos conversar sobre infância. Neste terceiro episódio temos connosco Odete Severino e temos neste formato meio híbrido, portanto eu e a Odete estamos presencialmente e connosco temos o Flávio Betancourt a partir da Ilha Terceira, nos Açores. Olá, Flávio. Olá. E estes vão ser os nossos convidados para trabalharmos, para refletirmos um bocadinho aqui sobre a infância. Odete, com um percurso que começou nas relações internacionais, direito social, está ligada à Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos da Criança e do Jovem. Esteve. E atualmente no Gabinete de Estratégia e Planeamento. Sim. Na família Cáritas, ligado ao Observatório Cáritas, que é também este espaço onde a rede Cáritas olha para a realidade social. Na terceira, o Flávio, também ligado à intervenção social, um percurso muito feito nas escolas, mediador escolar, uma formação em parentalidade positiva e na linha da parentalidade do pai do João e do José. Na família Cáritas é o coordenador de um projeto também de intervenção nas escolas, que nos vai apresentar e que vai partilhar aqui connosco na comunidade, né? Já fez assim, já sei que não é bem isto. Mas antes de falarmos um bocadinho sobre também este percurso e este trabalho que fazemos em conjunto na Cáritas, eu ia-vos lançar um bocadinho este desafio para vocês, e se calhar começava aqui pela Odete. O que é que veem quando veem uma criança? O que é para vocês, ou neste caso, o que é para si a criança? Eu, para mim, vejo um sujeito de direitos e nesse sentido gostaria de fazer referência, por exemplo, à Convenção sobre os Direitos da Criança, que veio trazer uma nova perspectiva, uma nova concepção sobre a própria criança e, nesse sentido, consagrando como um ser com sujeito de direitos. Isto quer dizer que, tal como os adultos, a criança tem direitos, tem garantias e deverá exercê-lo sem discriminação, tendo em conta o seu superior interesse e também promovendo a sua participação nos assuntos que lhe dizem respeito. Essa questão do direito à participação não é muito uma área que neste momento seja muito explorada ou que esteja em voga, no sentido de que dá-se muito atenção nas políticas públicas, por exemplo, à proteção e à provisão, mas a área da participação fica um bocadinho esquecida. Nós temos feito um percurso, julgo, bastante positivo. Claro que há áreas que merecem muito mais atenção, mas o nosso percurso enquanto país tem tido um percurso positivo, exceto na área da participação, que eu acho que é uma área que está em déficit e, portanto, não há uma aposta, ainda não há consciência da importância da criança na sua participação e na sua importância na importância da opinião da própria criança, porque eu, mais uma vez, sublinho, não é consultar a criança só, tem que ter consequências e tem que ter mecanismos para isso e tem que ter um quadro que de alguma forma permita que a criança possa participar e mecanismos institucionalizados, não é porque agora vou consultar o grupo de crianças e vamos ouvi-los sobre determinada estratégia ou sobre determinado sei lá, o programa e depois fica por ali. E depois, se eu tiver que revirar aquilo tudo ao contrário, em função da opinião dela, já custa mais, é isso? Claro, e muitas vezes há essa recolha de contributos e depois fica por ali. E não há o feedback como é que esses contributos foram refletidos no instrumento que foi
aprovado ou não foi aprovado, ou como é que foi trabalhado o contributo delas. E depois também há uma coisa, eu olho para os países, neste caso, a Irlanda está no topo, que eu acho que é um exemplo a seguir, no topo do que é o direito à participação das crianças, e eles têm mecanismos instituídos de participação das crianças, e eu acho que Portugal tem algum exemplo como é que isso se pode aplicar? Sim, eles têm estruturas mesmo, ao nível por exemplo, eles têm uma direção da família e das crianças, uma direção geral, e eles têm mecanismos, cada peça legislativa ou cada política que eles lançam, eles fazem consulta às crianças e trabalham com as crianças toda esta ou seja, um processo de decisão, é um processo de decisão, um processo de elaboração do documento, tudo é discutido, e depois, de alguma forma, a opinião das crianças, nem tudo tem que ser acolhido. Tenha que depois dar algum feedback do que é que aconteceu, não é? Sim. Porque quando elas dizem naquele inquérito ou naquele estudo que a Comissão lançou em 2021 e ao nível de todos os Estados-membros da União Europeia, eles dizem, as crianças admitem que eles são consultadas, mas depois eles não sabem qual é o resultado dessa consulta. E Portugal, como eu disse, fez uma grande evolução, há um caminho bastante positivo, mas na área da participação falta muito. Flávio, sente esta dificuldade quando já tiveram alguma experiência de envolver os jovens e as crianças que estão nos vossos projetos e nesta lógica da participação? Olha, eu posso lhe falar aqui em 2 projetos nos quais eu trabalho. Posso-lhes falar num projeto que é o projeto 3D, que é financiado pela Câmara de Angra do Heroísmo, que é dinamizado aqui pela nossa Caritas, e é o projeto 3D que trabalha com as famílias, trabalha com os alunos e trabalha com a escola, não é? Com a comunidade escolar. E então, neste contexto, nós criamos um programa que vai trabalhando algumas competências a nível emocional, algumas competências de relação com o próximo, mas que também incluímos neste programa umas sessões sobre a cidadania ativa, ou seja, os alunos são convidados a participar, a dar uma volta no seu bairro, a dar uma volta na sua escola, e são convidados a sinalizar situações que possam eventualmente ser melhoradas, situações que os preocupam, e são chamados a refletir sobre qual é o seu papel nesta resolução, se podem ter um papel mais ativo ou um papel só de sinalização para as entidades responsáveis, mas também se podem eles próprios ser chamados ou podem se chamar a si próprios e às suas famílias para participar na resolução desses problemas. E isto achamos nós ser uma boa forma de criar cidadãos e de os educar para serem cidadãos ativos. Na animação de rua, que é o projeto que eu coordeno, nós também trabalhamos toda uma panóplia de atividades que pretendem precisamente isto, reforçar o sentido de cidadão ativo, o cidadão responsável, o cidadão saudável. E na sequência do programa que eu vos falei, é feito um levantamento destas dificuldades ou dos problemas identificados pelos jovens. E nós levamos, por exemplo, as coisas que achamos que podem ser resolvidas numa junta de freguesia, por exemplo, no poder local. Os miúdos levam lá um documento que é aceito por essas entidades, para que eles já possam exercer essa cidadania ativa, mas concordo com a doutora Odete, porque normalmente não são muito, depois não há repercussões em relação a isso. Já aconteceu haver, mas normalmente acham piada a participação, mas fica por aí, acham piada e fica por aí. E temos que ser nós a insistir um bocadinho, porque não era para brincar, era mesmo para os miúdos participarem, era mesmo para se resolverem problemas. Não era apenas para brincarmos aos cidadãos, porque cidadãos eles são.
e têm direito, eles têm direitos e têm direito à sua opinião e a sinalizar os problemas e a fazer parte da resolução. E sim, nós achamos que as pessoas, é tal situação, acham graça às crianças. E as crianças são para achar graça, efetivamente, mas há coisas que eles fazem a sério e há coisas que nós temos que valorizar na opinião deles, temos que valorizar na participação deles e só assim é que eles também vão se sentir parte integrante. E começam a criar esse sentido de cidadania que não pode ser só de faz de conta, tem que ser efetivo. Sim. Flávio, imagino que, estando estas crianças nos projetos que mencionou, em contexto de risco, porque estão também no contexto daquilo que é o trabalho da Cáritas, esta participação ganha ainda mais valor? Ganha porque é mudar ainda mais o paradigma do seu papel na sociedade. Ou seja, quando nós temos crianças que têm a felicidade, podemos assim dizer, de ter uma proveniência menos desafiante, talvez, são crianças que muitas vezes, às vezes não, mas muitas vezes têm outros exemplos. Ou seja, o desafio é maior para essas crianças. Essas crianças partem de um ponto de partida diferente e é um desafio maior e tem que quebrar um ciclo maior quando tem uma participação ativa, uma participação proativa, uma participação positiva. Que é isso que nós queremos que tenham, uma participação positiva, porque participação muitas vezes tem os familiares, têm uma participação, poderá não ser a mais positiva, poderá não ser o melhor exemplo, poderá não ser o que trará melhores frutos para eles. Ou seja, eu quando vejo esses miúdos a participar, a tentar participar ativamente e a perceber exatamente qual é o contexto e qual é a ideia do que se está a fazer, eu fico às vezes um bocadinho emocionado, porque são crianças que precisam de mais força, precisam de mais vontade, precisam de mais persistência, por esses motivos, porque vem destes meios, não há como fugir, não é? De situações socioeconómicas bastante desafiantes e de situações familiares bastante desafiantes. E Isto isso é torna o mesmo. trabalho da Cáritas também mais preocupado. Vocês têm uma estratégia mais afinada, diria, precisamente para que estas crianças, e aqui estamos a falar especificamente da proteção, da participação, porque foi um aspecto que identificámos, mas para que elas tenham também noção do seu papel e do seu impacto na sociedade e depois na família, imagino. A nossa vontade, não é? É cada vez mais, e só assim é que faz sentido, pelos projetos que nós desenvolvemos, cada vez mais envolver a família, fazer da família uma parte integrante do processo e não receptores do que quer que seja. A família, temos, por exemplo, na animação de rua, temos crianças desde os 6 até aos 21 anos. E, claro que com atividades adequadas a cada faixa etária, nós queremos cada vez mais chamar as famílias também a participar, por exemplo, em formações, em formações de curta duração, em jogos, em atividades que nós possamos chamar a família a participar neste processo de desenvolvimento das próprias crianças, que não é o processo de desenvolvimento das crianças, ao fim e ao cabo, é o processo de desenvolvimento daquela família. E cada um no seu ritmo, cada um com as suas individualidades, cada um com os seus anseios, as suas preocupações, porque aquelas pessoas também foram crianças, não é? A nossa ideia e o nosso objetivo não é trabalhar as crianças ou para as crianças, é trabalhar para a família e para a comunidade. Porque as crianças são parte integrante dessas famílias. São parte integrante e se nós não colocarmos as famílias a fazer parte do paradigma, não vai correr bem, não vai acontecer nada, porque não vai acontecer diferença nenhuma, porque a criança por si só, sozinha, com a nossa intervenção, não vai chegar lá. Tem que ser mesmo integrada a família, tem que ser integrada a sociedade, tem que ser integrado a todos os elementos que fazem parte destas premissas.
Eu trouxe para esta conversa este livro À Descoberta dos Direitos da Criança, que foi um projeto onde a Odete esteve envolvida, apresentado agora recentemente na Feira do Livro de Lisboa. E estava a ouvir o Flávio falar sobre a relação com a família, e lembro-me que uma das notas que neste livro que lá está, que teve a consulta às crianças e o envolvimento também depois dos pais e dos educadores. Mas estava-me a lembrar que um dos aspectos que aqui mencionado pelas crianças é que gostavam de ter o direito a estar mais tempo com a família. Portanto, esta relação, nós olhamos muitas vezes para as crianças e ainda é difícil criar todo este dinamismo de que a criança não é a criança, a família, o pai não é o pai, é o trabalho onde está, os projetos em que se envolve, é toda esta dinâmica. Como é que pomos esta roda a andar? Sim, o projeto, o livro foi escrito tendo por base, nós achamos que seria importante, antes de iniciar esse projeto, fazer uma consulta, tendo em conta até para perceber se as próprias crianças sabiam os seus direitos, se conheciam o texto da Convenção, se conheciam o texto da Constituição da República Portuguesa e se sabiam qual era o papel da Assembleia da República, porque isso foi uma edição da Assembleia da República. E isto no quadro das comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril. E nós o que percebemos foi que as crianças não têm um conhecimento muito limitado dos seus direitos. Não conhecem a Convenção, não conhecem a Constituição e então o papel da Assembleia da República não conhecem mesmo, não sabem. E, portanto, tenho uma noção dos direitos muito ao nível da prestação, da provisão, ou seja, a maioria responde, quando se pergunta quais são os direitos que elas conhecem, elas respondem o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à habitação. Uma lógica de proteção, como falávamos inicialmente. Sim, uma lógica de prestação. A proteção é mais quando a criança está em perigo, em risco. Mas é mais nos direitos básicos. Certo. Depois pontualmente há algumas crianças que referem precisamente o direito de ter mais tempo para estar com a família, e isso vem na sequência que provavelmente essas crianças sentem que não têm o afeto ou a proximidade que gostariam que os pais lhe dessem, e ela não tem. Mas essas respostas são muito residuais. Porque a maioria das respostas vai para a questão dos direitos da prestação, dos direitos mais básicos. E também quando se pergunta às próprias crianças o que é que elas gostavam, como é que elas veem que poderia ser uma forma eficaz de divulgar os seus próprios direitos, muitas delas referem ter um programa na televisão que explique o que é que são os direitos, que os professores deviam falar mais sobre isso nas aulas, que os pais deviam falar mais sobre os direitos em casa. Pronto, eu acho que falta, se calhar, não é, eu acho mesmo que falta nas escolas uma disciplina. Não estou a dizer que não fala-se muito daquela disciplina da cidadania, mas se calhar revisitar e introduzir mais temas, mais temáticas sobre o que é a Convenção, os direitos, falar mais sobre isso, porque eu acho que as próprias crianças precisam, para exercer os seus direitos, precisam ter conhecimento deles. E o que eu sinto é que as crianças portuguesas, pela amostra, pequena amostra, mas esta amostra reflete e vem comprovar os estudos a nível nacional e a nível internacional. Mas a nível nacional há outros estudos que também já foram feitos pelo Instituto de Apoio à Criança, por exemplo, e de facto a gente sente que que falta mais informação, que havia necessidade deste assunto ser mais trabalhado, que haver mais
divulgação, mais explicação, mais trabalho pedagógico junto das crianças e, portanto, é necessário investir mais. Sim. É um desafio. Flávia, também é um desafio para vocês, Cáritas da Ilha Terceira, dar a conhecer os direitos das crianças com quem trabalham? Sim. Aliás, nós temos participado normalmente com a CPCJ aqui de Angra do Heroísmo e temos feito campanhas de sensibilização para isso, para o dia da Criança, o Dia do Internacional dos Direitos, e temos tentado, de certa forma, também fazer essa divulgação junto das nossas crianças e junto dos pais das nossas crianças. Um, É um trabalho que nós achamos que é fundamental porque é como dizia a doutora Odete, não é do conhecimento deles, é o básico e quando falamos em direitos, eles falam em coisas muito básicas, mas muito básicas de têm direito a um brinquedo, mas não se percebe porque é que têm direito a brincar, porque é que devem brincar. Ou seja, é muito básico e é interessante ter falado no facto das famílias, das crianças quererem ter direito a estar mais tempo com os pais. Isto também relaciona agora, e se calhar aproveitando só um bocadinho, fujo um bocadinho à pergunta, Sim, claro. mas é que eu para introduzir aqui uma outra parte. Nós temos, no nosso projeto de animação de rua, estamos a trabalhar num programa, ou melhor, estamos a começar a desenvolver um projeto que é o ARCIT Challenge. ARCIT, Animação de Rua da Cáritas da Ilha Terceira, Challenge de desafio. E então, integrado neste projeto, que tem como base um estudo islandês que promove, no qual foi estudado e foi referenciado que os jovens, quanto mais contatavam com os pais, com as famílias, mais tarde ou não tinham contato com substâncias psicoativas, ou tinham esse contato mais tarde, reduzindo o número ou melhor, reduzindo o risco desses consumos. Associando este contato dos pais à prática desportiva, à prática cultural, houve uma redução muito grande no consumo de substâncias na Islândia por parte de adolescentes. Nós pegámos um bocadinho essa premissa e tentamos adaptar localmente ao nosso trabalho e construímos aqui um projeto que é o ARCIT Challenge, que tem esta preocupação, precisamente, de criar os momentos formativos ou momentos lúdicos com os pais, que os pais possam participar e ter no espaço do ateliê um espaço de pertença e um espaço em que se identificam e que se sentem bem, e que possam passar tempo de qualidade com os seus filhos e que isto depois resvale para fora da própria instituição e para a vida daquela família. Neste espaço, então, são tratados temáticas que depois nós aproveitamos a presença dos pais para trabalhar coisas que nos preocupam. Neste momento, uma grande preocupação nossa é a exposição aos ecrãs e o problema enorme e a pandemia que está aí e que vai trazer pessoas enormes e que acho que ninguém ainda está a perceber muito bem o que é que vai acontecer. Mas trabalhando esses temas como isto, como a alimentação saudável, os pais vão ter a oportunidade de cozinhar com os filhos, fazer concursos de cozinha, concursos gastronómicos, parcerias pai e filho, jogos de badminton ou de ping-pong pai e filho, ou seja, promover esta participação. Sabemos que não é de um dia para o outro, sabemos que não é do pé para a mão, mas se temos um pai ou outro que começa a participar, vão começar gradualmente a participar. Aliás, já temos pais lá a darem workshops de cozinha e de outros países. Juntámos aqui uma componente cultural e uma componente, porque tínhamos alguns outros miúdos que eram imigrantes, e então traziam um pouco dos países de onde vinham, e havia essa partilha. Ou seja, nós tentamos, através desse projeto, ir ao encontro precisamente do que a doutora Odete falava, da necessidade dos pais passarem mais tempo com as crianças e a necessidade que as crianças sentem em passar mais tempo com os pais e o efeito que isto tem na sua educação e na redução dos seus comportamentos de risco. Uhum.
Porque falávamos Odete, das lacunas que há na escola, por exemplo, mas uma organização como a Cáritas tem também esta obrigação de, como estávamos a ouvir o testemunho deste projeto na Cáritas da Ilha Terceira, é também o papel das organizações da sociedade civil criar estes canais de participação para as crianças. Sim, mas eu acho que há bons exemplos ao nível dos municípios, há bons exemplos e ao nível das organizações da sociedade civil. Por exemplo, a Cáritas é um exemplo, o IAC, o Instituto de Apoio à Criança, é outro exemplo, a Unicef é outro exemplo, ou seja, há já alguns bons exemplos de partilha, de participação, de promoção da participação das crianças, de divulgação dos próprios direitos, direitos e obrigações também, e deveres, porque não é só direitos. Aliás, as crianças confundem direitos e desejos. Por exemplo, referem, eu gostava de ter um telemóvel, eu gostava de ter uma mesada, uma semanada ou mesada mais maior. Portanto, isso são desejos, não são direitos. E acham que são direitos. Pronto. Mas isso é por isso que é necessário também explicar que há essa diferença. Sim, mas eu acho que temos que referir que há alguns municípios, agora estou-me a lembrar, por exemplo, do município de Cascais que também, e de Oeiras, que tem vários programas de promoção destes programas conjuntos, pais, com os filhos, de conselhos ou estruturas de promoção de participação das próprias crianças, de escuta, de audição. Portanto, eu acho que há bons exemplos. Agora, também precisávamos que ao nível da própria estrutura do Estado houvesse essa preocupação, porque acho que também tem que se mudar um bocadinho nessa... Uma lógica de política nacional também, sim, sempre tendo esta perspectiva de que a criança não está sozinha, como falávamos aqui todos, de que nós não atacamos o problema da pobreza infantil, atacamos o problema da pobreza da criança em contexto familiar, sim. Não é? Portanto, a criança nunca está sozinha na resolução dos seus problemas. Sim, claro. Aliás, a pobreza infantil, por acaso não gosto muito do termo pobreza infantil, gosto mais de crianças pobres, porque as crianças não são titulares de rendimentos. Exatamente. Não é? Estão num contexto, não é? Exatamente, mas sim, a pobreza infantil é porque é uma questão de classificação da própria União Europeia, mas de qualquer forma a pobreza infantil é um problema enorme em termos de violação dos direitos da criança, dos direitos em si e dos direitos da criança em particular, até porque depois é geradora de outras situações, como por exemplo o trabalho infantil, o tráfico de crianças, abuso sexual de crianças, violência contra as crianças mesmo em contexto familiar. Portanto, a pobreza em si, para mim, é dos maiores problemas que existentes e é geradora e pode ser, e é geradora de sucessivas violações dos direitos da criança. Só uma ressalva, porque a pobreza em si não pode ser considerada, uma criança pobre não pode ser considerada logo em perigo. Claro, está em risco, tem que se atuar sobre a situação da família, claro. Como estava a dizer o Flávio, para que depois não passe a uma situação de perigo e que aquela criança tem que ser retirada. Por isso, convém referir que a pobreza em si não é uma situação de perigo em que a criança tem, porque há aquela ideia que a pobreza significa perigo e tem que ser retirada da família. Sim, temos que atuar sobre a pobreza, do fenómeno de pobreza da família para que não se transforme uma situação de risco em perigo. Mas de facto eu acho a pobreza, para mim, a situação que mais viola os direitos da criança é a pobreza, porque é geradora depois de
de outras situações portanto, acho que é uma prioridade e devia ser uma prioridade, em princípio, agora com o lançamento da garantia para a infância. Vamos ver, pode ser uma boa estratégia, mas ainda não temos resultados desse programa. De qualquer forma, é preocupante os números e o que nós vemos, mesmo ao nível da União Europeia, não estou a falar em contexto nacional, é que a pobreza, neste caso a pobreza infantil, aumentou. Portanto, é preocupante. É preocupante e acho que a todos nos deve preocupar esta situação e acho que os governos dos Estados-membros, incluindo Portugal, devem ter uma atenção especial e reforçar, se calhar não, de certeza, com absoluta convicção de reforçar o orçamento de combate à pobreza infantil, porque é prioritário. Para mim é a situação que eu considero prioritária ao nível de política pública. Flávia, estamos aqui a terminar um bocadinho esta nossa conversa, mas queria também terminar com uma perspectiva positiva sobre este trabalho. Aliás, Odete tem falado muito no trabalho positivo que temos feito em Portugal nos últimos tempos na relação à forma como olhamos para a infância. Estes projetos em que estão envolvidos na Ilha Terceira deixam-nos também esta imagem de um caminho mais positivo para os cuidados com a criança? Olha, se calhar vou voltar um bocadinho a 2014. Nós, quando começámos um projeto, o projeto 3D que vos falei há bocadinho, nós temos imensas dificuldades em entrar nas escolas, porque as escolas, aqui imagino que aí seja igual, neste momento são verdadeiros laboratórios de projetos e de experiências e de projetos piloto que depois começam e depois não têm continuidade. Pronto, e os professores têm que adequar a sua componente letiva a todos esses projetos que vão fazer uma experiência às escolas. E nós temos uma dificuldade imensa em entrar nas escolas. Foi mesmo picar muita pedra até conseguirmos começar a trabalhar a sério. A partir daí, nós começámos a mostrar que realmente ao que vinhamos, não era? E que estávamos a sério e que queríamos trabalhar com aquelas crianças e que queríamos dar continuidade a este projeto. A verdade é que estamos a caminho do 9º ano de intervenção e neste momento, e isto para dar uma perspectiva de positividade, neste momento fazemos parte integrante da comunidade escolar. Somos chamados a intervir, somos chamados a fazer parte das soluções, somos chamados a comemorar, somos chamados a celebrar e somos chamados a ajudar em tudo que acontece nas escolas. Eu ainda hoje fui a uma escola, eles hoje acabaram, a escola acabava hoje, e não há dia que eu vá lá que não receba 20 abraços, porque vale que eu também tenho uma área corporal bastante grande, dá para vários abraços ao mesmo tempo, mas sente-se o carinho dos pais, sente-se na porta da escola e já dentro, porque isto era uma coisa que não acontecia muito, os pais entrarem na escola, neste momento já acontece mais, o carinho dos alunos, o carinho dos professores já por nós e a forma como já nos encaram é muito positiva. Outra coisa muito positiva que nós estamos a fazer a avaliação do projeto, o impacto, já é a terceira vez que fazemos uma avaliação e queremos validar o nosso programa. Pronto, estamos agora neste processo, estamos em contínuo crescimento e amadurecimento. E uma das coisas que nós queríamos medir, mas não conseguimos, é o facto de estarmos a passar nos pátios e ouvirmos miúdos a falar sobre assertividade, sobre empatia, sobre respeito. Coisas que nós fomos trabalhando com eles e estratégias que nós fomos dando para eles utilizarem em contexto na sua vida, não é? E nós já tivemos a sorte, o privilégio de ouvi-los, sem eles saberem que nós estávamos a ouvir, a falar sobre isso. E miúdos que nós chegávamos para fazer uma sessão numa turma de um bairro e eles tinham uma prima que era do outro bairro
e que já tinha dado aquelas estratégias, ou seja, na família já se falou nisso. Ou seja, para mim eu acho que é muito positivo e acho que são aquelas coisas que às vezes nos projetos não conseguimos medir e nós muitas vezes na área social, noutras áreas também, mas temos sempre o peso do problema social e da vida das pessoas. É realmente uma problemática, mas nós temos que levar da forma mais positiva. Outro dia falava com a minha colega, nós estamos sempre a avaliar e a falar sobre como é que podemos melhorar isto também, vamos beber um bocadinho isto à própria forma de trabalhar da Cáritas. E então estávamos a avaliar em que é que o nosso projeto se diferenciava dos outros todos que passaram pelas escolas desde então, desde que começámos esse projeto. E temos a certeza que é a relação, que é o amor que transforma, que é nós trazermos, nós darmos, nós temos as pessoas sentirem que são pessoas, não são mais números, e que nós estamos interessados realmente em fazer parte do processo. E eu acho que é a diferença entre a Cáritas e outras entidades, instituições do governo ou não, ou privadas, mas a nossa diferença, o nosso marco e o nosso cunho, acho que é isto, é a relação, é nós colocarmos um bocadinho de amor naquilo que nós fazemos. Desculpa, Obrigada, Flávio. Esse entusiasmo, ficávamos aqui a ouvi-lo. Agradeço, Flávio, e eu que agradeço, Odete, por este bocadinho, por Obrigada esta conversa também, por estarem connosco. Neste que foi o terceiro episódio do podcast Cáritas, o amor que transforma. Fica disponível nas plataformas digitais e no nosso site em caritas.pt. Obrigada.